Agora sim, vamos lá. Então, bom dia a todos. Nós vamos falar agora sobre alterações cromossomais ou as síndromes, né? As chamadas síndromes genéticas. Então, o normal, para apenas relembrar isso aí, a gente poder entender o que nós vamos estudar, é que o normal é o indivíduo receber, na espécie humana, 23 cromossomos de origem paterna, 23 cromossomos de origem materna, e formar um embrião com 46 cromossomos. Então, isso é o normal. Gente, na falta ou excesso de um ou mais cromossomos, tá? Na falta ou excesso de um ou mais cromossomos, nós vamos ter o que nós chamamos de as síndromes genéticas, tá bom? Então, vamos lá. Então, o normal, tá? O normal é o indivíduo receber 23 do pai e 23 da mãe. Quando as células, né, quando as células gaméticas, né, quando os gametas forem produzidos, eles passam por um processo de meiose, tá? Então, o certo aqui, ó, tá? É metade dos cromossomos ir para cada célula. Isso aqui na meiose 1. A meiose ela ocorre em duas fases, né? Meiose 1 e meiose 2. Então, na meiose 1, ela é reducional, onde o número de cromossomos é reduzido pela metade. Então, isso aqui é a meiose 1. Então, na meiose 2, as cromátides são separadas e vão para células diferentes, tá? Então, isso é o certo, ok? Mas pode acontecer das duas cromátides não se separarem, tá? Não ocorre a não disjunção, ou seja, as cromátides não se separam e acabam indo duas cromátides para um gameta, tá? E para outro gameta não tem nada. Então isso aí vai acabar ocorrendo, vai um cromossomo a mais. Normalmente era para ir apenas um par, né? Apenas uma cromátide, uma parte de um cromossomo em cada célula, formando os 23 cromossomos do gameta. Mas pode ocorrer que as cromátides não se separam e acaba indo uma duplicação. Tá? Então isso pode gerar o que nós chamamos das síndromes genéticas. E a gente vai conhecer algumas delas, tá? Deu para entender aqui, gente? Até aqui tudo ok? Então, tomemos como ponto de partida, tá, a não disjunção do par de cromossomos sexuais XX. Oi? Pois não? Tomemos aqui a não disjunção dos cromossomos sexuais XX de uma mulher, tá? Então, o que acontece? O normal, tá? O normal era ir a metade para cada gameta, tá? Tem o gameta aqui, tá? Se não ocorrer a não disjunção e for mais de um cromossomo para um gameta e unir, por exemplo, um óvulo, tá, com dois cromossomos X e ser fecundado, no caso, por um espermatozoide Y, vai ter aqui 2X, tá? Vai ter aqui 2XY, vai ter um cromossomo X a mais e essa síndrome aqui, ó, ela é classificada como síndrome de Klinefelter, tá? Quando ocorrem no indivíduo dois cromossomos X e um Y, vem um X a mais. Pode ocorrer também a trissomia do 21, isso é uma outra síndrome, tá? Pode ocorrer também de um cromossomo, de um espermatozoide Y, fecundar um óvulo que não tenha o X, tá? Aí fica Y0, isso aí ele não nasce, ele é inviável, ele nem nasce, tá? E tem a chamada também X0, quando um espermatozoide X fecundar um óvulo que não tenha o cromossomo X, dá X0, é uma síndrome chamada síndrome de Turner,
tá? Então aqui nós temos a formação dos gametas, tá? Aqui você tem a formação dos gametas, aqui as possibilidades de fecundação, de fertilização, e os genótipos e fenótipos. Isso aqui são as síndromes. Gente, as síndromes genéticas, elas ocorrem por um cromossomo a mais, um ou dois cromossomos a mais ou a menos. Tá? Então, geralmente, essas síndromes genéticas na espécie humana, na maioria das vezes, o indivíduo nem nasce. Durante a gestação, esse embrião ele já ele é abortado. Tá? Geralmente, ele é abortado, ele nem nasce. Certo? Mas quando nasce, ele também não sobrevive muito tempo e apresenta as características das síndromes, tá? Ok? Então, uma primeira síndrome para falar com vocês, tá? Uma primeira síndrome é a chamada síndrome de Turner, tá? A síndrome de Turner, como ela se caracteriza? Antes de mais nada, por que o nome síndrome, né? Por que o nome síndrome? Síndrome, uma doença recebe esse nome de síndrome quando ela apresenta um conjunto de características, tá, próprias dela. Então eu vou falar algumas características que quando elas se juntam, tá, nós chamamos isso aí de síndrome. Tá? Então, por exemplo, a síndrome de Turner, em primeiro lugar, ela é uma mulher, tá? Fenotipicamente, você olha uma mulher. A síndrome de Turner é uma mulher baixinha, tá? É uma mulher baixinha. Ela tem a chamada, essa prega bem aqui no pescoço, tá? Que a gente chama de pescoço alado, tá? Pescoço alado. A síndrome de Turner, uma mulher baixinha com pescoço alado, tá? Ela tem aqui uma constrição da aorta, ela tem problemas cardíacos, tá? Essa mulher tem problemas cardíacos, certo? Ela tem um desenvolvimento pobre, tá? As glândulas, né, mamárias dela e o bico dos seios, no caso, o bico dos seios são afastados, né, para lateral, né? Então você vai observar que o bico dos seios são laterais, né? Não é como uma mulher comum, e ela apresenta um peito estufado que a gente chama de peito de pombo, tá? O peito dela é estufado, parece aquele peito de pombo, tá? Característica aqui de síndrome de Turner, tá? Ela apresenta os ovários pouco desenvolvidos, tá? Ovários rudimentares, tá bom? Então, os ovários dela são pouco desenvolvidos. Ela não apresenta menstruação, essa mulher não menstrua, tá? Então, são características aqui da síndrome de Turner. Aqui do lado tu tens o cariótipo de uma síndrome de Turner. Observe, ela ao invés de 46 cromossomos, ela tem 45x0, porque ela tem o cromossomo X, tá? Ela tem o cromossomo X, que nesse caso veio do espermatozoide, mas ela não tem aqui, olha, o cromossomo Y. Tá? Ela não tem o cromossomo Y, então ela é X0. O cariótipo de uma síndrome de Turner tem todos os pares, observem, tem todos os pares de cromossomos, mas falta um cromossomo que deveria ter vindo da mãe, mas não veio, tá? E aí tem essa síndrome de Turner, tá bom? Alguma pergunta para me fazer sobre essa síndrome de Turner? É pela falta de um cromossomo, tá? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Uma outra síndrome para a gente comentar é a chamada síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter, ela ocorre, tá? A síndrome de Klinefelter, ela ocorre não pela falta de um cromossomo X, mas dessa vez pelo excesso de um cromossomo X, tá? Fenotipicamente falando, a síndrome de Klinefelter, fenotipicamente você observa, ele é um homem, tá? Você observa, ele tem a aparência de um homem, ele é um homem alto, viu, gente? Enquanto lá a síndrome de Turner, que nós vimos, é uma mulher baixinha,
tá? O síndrome de Klinefelter é um homem alto, ele vai apresentar ginecomastia, tá? O que é ginecomastia? Desenvolvimento de seios, tá? Vai aparecer seio nele, tá? Ginecomastia. Ele tem braços e pernas compridas, os braços são compridos, as mãos são grandes, tá? A cintura é larga como uma cintura de uma mulher, tá? A cintura é larga, semelhante à cintura de uma mulher. Os testículos são pouco, tá, desenvolvidos, tá? Os testículos são pouco, a genitália é pouco desenvolvida. Então, essa é a característica de um síndrome de Klinefelter, tá? Características do síndrome de Klinefelter. E aqui ao lado você tem o cariótipo de um síndrome de Klinefelter. Ele apresenta todos os pares, sendo que no par sexual, observe aqui, ao invés de um cromossomo X, ele tem dois. Então, ele é 2XY, tá? Que vai gerar essa síndrome nesse ser humano aí, ok? Pelo excesso de um cromossomo X. Então, o ideal para a nossa espécie é ali direitinho 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe. Nesse caso, nós temos um cromossomo a mais, X, que veio da mãe e causa essa bagunça toda aí. Tá bom? Alguma pergunta? Tudo ok? Tudo entendido? Vamos lá. A mais conhecida síndrome, né? A mais conhecida síndrome, a síndrome de Down, tá? A síndrome de Down. Antigamente, a síndrome de Down era chamada de mongolismo, tá? Era chamada de mongolismo porque os indivíduos, né, da síndrome de Down apresentam um rosto que lembra as pessoas do país da Mongólia, tá? Por isso foi chamado de mongolismo, mas hoje em dia não se utiliza mais esse termo pejorativo. Se diz aí síndrome de Down ou trissomia do par 21, tá? Trissomia do par 21. Então, nesse caso aqui, o indivíduo síndrome de Down, ele tem o rosto bem característico, tá? Ele apresenta um baixo desenvolvimento psicológico. Atenção para o que eu vou falar, o síndrome de Down ele não é retardado, tá? O síndrome de Down ele não é retardado, ele tem capacidade de atuar no cinema, em novelas, tá? Ele tem capacidade de assumir cargos, ele tem capacidade de trabalhar como uma pessoa normal, certo? Trabalhando, isso aí, o que acontece é que o psicológico dele é como se fosse o psicológico de uma criança o tempo todo. Mas isso pode ser trabalhado desde o início e ele ter uma boa qualidade de vida. Geralmente, os síndrome de Down, geralmente eles são estéreis, tá? Síndrome de Down são estéreis, e na palma da mão dele, ele tem uma linha horizontal, chamada linha simiesca. Linha simiesca, tá? Observe aqui do lado, tá? O cariótipo de um indivíduo síndrome de Down, ele apresenta bem aqui no par 21, 3 cromossomos 21, sendo que um a mais veio da mãe, a trissomia do par 21. Então ele tem, em vez de 46, ele tem 47, XX, ele tem aqui os 2 cromossomos sexuais normais. Então nós temos síndrome de Down do sexo feminino e temos síndrome de Down do sexo masculino, sendo que o cromossomo 21 ele tem 3 cópias do cromossomo 21 e aí é que causa a chamada síndrome de Down ou trissomia do par 21. Ok, gente? Alguma pergunta, algum detalhe? Vamos lá. Como ocorre aqui o nascimento, tá? Como ocorre aqui o nascimento de gêmeos idênticos, tá? E gêmeos que não são idênticos, tá? Os gêmeos idênticos ou univitelinos, eles ocorrem a partir do momento que o óvulo foi fecundado, tá? O óvulo é fecundado e vai formar aqui um embrião, certo? Vai formar um embrião. Começa
o zigoto começa o processo de divisão celular. Então, o que ia no embrião dar origem a um menino, esse embrião ele acaba se repartindo em dois embriões, né? O processo mitótico, ele acaba se repartindo em dois embriões e origina aqui, no caso, dois meninos, se for o caso, né? E aqui, se for dar origem a uma menina, os gêmeos idênticos, tá? Vão dar origem a duas meninas. Então, nesse caso, eles vão se desenvolver dentro de uma mesma placenta, dentro de uma mesma bolsa amniótica, tá? Sendo dois rapazes ou duas moças, são gêmeos idênticos. Apesar deles terem o mesmo código genético, tá? Apesar de serem gêmeos idênticos, eles apresentam sim algumas diferençazinhas que não são exatamente iguais, tá? Aqui nós temos gêmeos bivitelinos, que a gente chama de bivitelino. Normalmente a mulher, durante o ciclo menstrual, ela vai liberar em cada ciclo menstrual apenas um óvulo, tá certo? Apenas um óvulo, mas pode acontecer eventualmente da mulher liberar dois óvulos. Se ela liberar dois óvulos, eles serão fecundados, tá? Vão dar origem a dois embriões diferentes que vão se desenvolver em placentas diferentes, tá? Então aqui você pode ter o nascimento de dois rapazes, tá? Duas moças ou um casal, um rapaz e uma moça, sendo que eles não são geneticamente idênticos, tá? Por um acaso aqui nessa sala virtual existe alguém, tá, que tenha histórico na família de gêmeos, alguém que algum tio, algum primo tenha tido gêmeos na família? Alguém tem? Então, nós observamos que, tá, Vitória, teu avô e a mãe, né? Então, atenção, gente. Filhos de pessoas, tá? Filhos de pessoas que têm histórico dos pais ou de alguém na família que tenha, preferencialmente os pais, tá? Que tenha história de gêmeos, essa mulher tem a probabilidade de, quando engravidar, vir a ter gêmeos, tá? Então, as pessoas que disseram aí que tem histórico de gêmeos na família, algum pai ou avô, é possível que essa senhorita tenha a probabilidade de vir a ter gêmeos, tá? Você tem muitos primos gêmeos, então é isso aí, tá? Então a probabilidade genética na família existe, tá certo? Terceiro ano, até aqui, até agora, tudo entendido? Tudo ok? Tudo certo? Alguma dúvida? Vamos lá. Então aqui, na espécie humana, o daltonismo é condicionado por um gene recessivo ligado ao sexo. Um casal de visão normal tem uma criança daltônica. A partir desses dados, responda. O daltonismo é condicionado por um gene recessivo ligado ao sexo. Tá? A partir desses dados, responda. Vamos lá, vamos tentar responder essa questão.